Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa consciência de ser e por que é tão importante a gente saber qual é essa consciência que nós temos sobre nós mesmos. Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um dos nossos bate-papos, onde a gente vai falar hoje sobre um tema que eu amo, que é sobre a consciência de ser, de quem nós somos. E aí não é em essência, porque em essência nós somos um ser superior. Mas quem somos nós aqui, neste plano? Qual é a nossa consciência de ser aqui neste plano? E hoje a gente vai falar sobre isso porque isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida quando se trata desse plano, para a gente viver uma vida de sucesso em todos os aspectos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a consciência de ser. A consciência de ser é a forma como a gente se vê, a forma como a gente se enxerga. Por exemplo, se eu me vejo, eu sou Thalita, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma mulher de negócios, eu sou sucesso, eu sou realização. Todas as coisas que eu enxergo sobre mim é o que vai criar a relação com o que eu tenho com o mundo. Vamos dar mais um exemplo. Se eu tenho a consciência de ser que eu sou uma pessoa feia, por exemplo, a forma como eu reajo às coisas que estão ao meu redor é baseado nesse óculos que eu uso. E qual é esse óculos? É a minha consciência de ser. Esses dias eu citei um exemplo aqui, eu vou falar sobre ele de novo. Imagina que uma pessoa chega para outra, eu chego para uma amiga, por exemplo, e falo: caramba, amiga, você tá forte. E a minha amiga, se ela teve sempre problema com peso durante a vida inteira, ela vai ficar brava comigo. Por quê? Porque ela vai achar, segundo o óculos que ela coloca, segundo as lentes que ela vê o mundo, que eu tô falando que ela está gordinha. Se eu chego para uma amiga e falo com ela que ela está forte, mas essa amiga, ela malha, ela é atleta, ela vai ficar super feliz. Por quê? Porque ela malha para isso. Ela é atleta, então ela vai achar: caramba, eu tô musculosa, tô cheia de massa. Que legal, e ela vai ficar super feliz. Então, a forma como a gente interage com o mundo depende muito da nossa consciência de ser, da forma como nós nos vemos. E isso, gente, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Como eu me vejo é a forma como eu interajo com o mundo. De preferência, eu desejo que vocês se vejam como pessoas apenas de sucesso. Mas na grande maioria das vezes não é o que acontece, não é? Já pensou naquelas vozinhas que falam na nossa cabeça? O que elas falam sobre a gente? O que elas falam para você quando você se olha no espelho? Quando você se olha no espelho, ela fala para você: caramba, você tá linda. Ou ela fala: não gostei desse cabelo. E aí, essas vozinhas, elas vão sempre existir. Mas quando a gente tem a consciência de ser, de achar que nosso cabelo tá feio, por exemplo, a gente acaba acreditando naquela voz. E a gente precisa acreditar nelas? Claro que não. É óbvio que não. Elas são apenas vozes. Quem somos realmente nós? Nós somos a consciência que observa a voz. Então, a consciência que a gente tem de nós vai formar tudo o que a gente vê em torno. Vai formar tudo o que a gente vê, inclusive, no outro. Quando as pessoas falam assim: eu sou pobre. Por que elas fazem isso? Falam isso? Porque elas têm uma consciência de ser pobre. Se elas tiverem uma consciência de riqueza, o que elas vão falar? Eu sou rico. Mas basta apenas falar? Claro que não. A consciência, ela vai muito além de falar, é sentir.
Exemplo. Vou numa festa, cheguei lá nessa festa e tem um monte de gente lá nessa festa. Como eu me sinto nessa festa? Vamos supor que é uma festa muito chique, é um casamento. E aí eu chego lá nesse casamento e tem um monte de gente muito bem vestida, muito bem educada, um monte de gente, né, de um poder aquisitivo maior. E aí eu chego lá, como eu me sinto? A forma como eu me vejo, como eu me sinto, vai determinar como eu vou interagir. Se eu me vejo uma pessoa como aquelas outras pessoas, eu vou me sentir bem. Se eu me vejo como uma pessoa menor do que aquelas pessoas, muito provavelmente eu vou me encolher perante aquelas pessoas. Então, quando a gente fala sobre consciência de ser, é a forma com que a gente nos vê, com que nós nos vemos. E isso determina tudo, toda a nossa interação. E lembra que eu falei que a gente vibra? Tudo aquilo que a gente sente sobre a gente vibra. Então, se a minha consciência de ser é de que eu sou uma pessoa rica, que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa honesta. Se a minha consciência de ser é só ver coisas positivas em mim, eu vou interagir com o meio em que eu estou de acordo com isso. Quando eu tinha 14 anos, eu fui procurar um emprego. E aí eu cheguei lá para procurar emprego, e aí o rapaz que estava, né, o dono lá da loja, falou comigo assim: ah, não, você tem experiência? Eu falei, não. Ele falou, ah, não, então eu não vou te contratar, porque eu preciso de uma pessoa com experiência. Aí eu falei com ele assim, mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Beleza, e eu fiquei muito revoltada com aquilo, porque eu sabia que eu podia fazer aquilo, eu sabia que eu tinha capacidade de fazer aquilo, mas ninguém me dava oportunidade. Daí, o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi numa farmácia, e ninguém achava que eu ia conseguir trabalho ali. Por quê? Porque tinha que ter um grau de maturidade um pouco mais elevado para lidar com o público que ia ali. Não podia ser uma simples atendente. Eu tinha que entender de medicamento, eu tinha que entender de um monte de coisinhas. Mas eu tinha tanta certeza de que eu era uma pessoa gabaritada para aquilo, embora eu não soubesse nada, mas eu sabia que eu podia fazer aquilo, eu tinha certeza que eu podia fazer aquilo. A minha consciência de ser é que não existia ninguém melhor que estava ali concorrendo àquela vaga comigo, se não fosse eu. Eu era a melhor opção para o dono daquela farmácia. E quando eu fui fazer ali a entrevista, eu, lógico, né, como eu tinha consciência de que eu era a melhor para aquela vaga, eu fui contratado. Por quê? Porque eu co-criei. Hoje eu sei que eu co-criei isso para mim. Na época eu não sabia, mas hoje eu tenho essa consciência. Por quê? Porque eu tinha consciência de ser. Quando eu fiz 18 anos, uma amiga minha, eu estava prestes para vir para São Paulo, e ela falou comigo assim, Thalita, você não vai conseguir. Por quê? Você não tem faculdade, você não tem estudo. Se fosse eu conseguiria. E mesmo assim eu não tô indo porque eu não me acho capaz. E aí eu falei com ela, pois eu me acho. E eu vou ficar lá em menos de um mês e vou arrumar um emprego lá. E aí eu vim para São Paulo, com 15 dias que eu estava em São Paulo, eu consegui trabalho. Por quê? Porque a minha consciência de ser era que eu era capaz. Eu posso fazer, eu sou capaz disso. Então, a gente precisa olhar para o que a gente pensa da gente. Como eu penso sobre mim? O que eu vejo sobre mim? O que eu sinto sobre mim? Isso determina muito toda a nossa estrutura. Um outro exemplo foi quando eu fui procurar, eu tinha acabado de casar e eu estava procurando trabalho mais perto de onde eu morava. E eu fui fazer uma entrevista numa uma rede de supermercado muito grande que tem aqui na região, tem, na verdade, em várias cidades de São Paulo. E aí eu fui fazer a entrevista e era para a parte financeira. E eu não tinha nenhuma experiência, nada de experiência nessa área. Embora eu já tinha trabalhado em caixa, né, de lojas, né, já tinha sido subgerente de uma loja, mas na área financeira mesmo eu não tinha nenhuma experiência. E aí o primeiro teste que eles pediram para poder fazer era um teste de digitação, porque você tinha que trabalhar muito com números. Então,
fui fazer digitar. Só que, olha só, eu tinha prática de digitação no teclado de letras, mas eu não tinha prática de digitação no teclado numérico. Então, eu fiquei lá catando milho para poder digitar. E quando eu fui conversar com o dono da empresa, porque era ele que fazia ali os testes finais, né? Eu só conversava e tudo para ver. Ele falou comigo assim, olha, você não passou no teste de digitação, mas você passou no outro teste lá, eu nem lembro qual era o outro teste que tinha. Eu sei que eu passei em um e no outro não. E aí eu falei com ele naquela hora, eu olhei bem, olhei no olho dele e falei com ele assim, eu sei que eu não passei nesse teste, mas eu tenho certeza que eu sou a melhor escolha que você tem. E se você me der um mês para você testar, eu te garanto que dentro de um mês você não vai querer me trocar. E aí ele me deu uma risada, ele sorriu, ele achou engraçado a forma como eu falei, ele sorriu e falou para mim, vamos ver. Com uma semana ele me ligou e me contratou. Mas será que ele me contratou pelos meus dotes, porque eu sabia? Não, porque eu não tinha passado. E, gente, eu estava concorrendo com gente que tinha faculdade, com pessoas que já tinham experiência. Mas talvez o que ele queria não era nada disso. E aí, eu fiquei lá durante 2 anos e meio e pedi para sair, né? Depois aí eu queria parar e tal de trabalhar, né? Queria começar a empreender com meu marido. E aí eu pedi para sair de lá. Mas foi um lugar que me ensinou muito, 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 muito. E essa experiência me mostrou o quê? Que as pessoas também nos veem da forma que a gente vê. A gente mesmo. A forma como eu me vejo, a outra pessoa também me vê. Então, se eu me vejo uma pessoa forte, se eu me vejo uma pessoa capaz, se eu me vejo uma pessoa que vai fazer dar certo, os outros também me olham dessa forma. Se eu me vejo uma pessoa pequenininha, se eu me vejo uma pessoa medrosa, uma vítima da situação, as pessoas também me olham dessa forma. Então, a gente precisa prestar atenção nisso para que a gente consiga mudar a nossa realidade, caso a gente esteja tendo uma visão nossa equivocada, porque sim, é uma visão equivocada quando a gente enxerga que a gente é uma pessoa ruim, no sentido de ter baixas credibilidades, né? Um exemplo, eu vejo que eu não tenho condição, eu me sinto coitadinha, eu olho para um problema desse tamanhozinho e vejo ele um gigante. Quando a gente olha para si e tem essa visão, essa consciência de ser uma pessoa que não consegue nada, de ser uma perdedora, de ser uma fracassada, de ser tudo de ruim, as pessoas também olham para a gente dessa forma. Não é só a nossa projeção que interage ali ao nosso redor. A gente faz com que as pessoas também interajam com a gente olhando para a gente assim. Se você se vê um coitadinho e você fala, eu sou um coitadinho, todo mundo pisa em mim, todo mundo me humilha. Quando uma pessoa chega perto de você, a sua consciência de ser já se rebaixa perante aquela pessoa. E aí facilita com que ela te humilhe. Que é o que a gente sempre fala, o que a gente emana, a gente atrai. A nossa consciência de ser pode ser mudada, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. Como que a gente faz isso? Como que a gente muda, às vezes, uma consciência de ser que veio lá de infância? Porque, não se engane, isso é uma construção, isso vem desde o ventre da mãe. Quando a gente nasce, a gente carrega, né, no nosso DNA, inclusive, coisas dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, isso é uma construção. E a gente pode mudar? Claro que sim. A gente pode mudar a consciência de ser que nós temos. A forma como nós nos enxergamos. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente faça uma autoavaliação. E aí eu vou pedir para vocês, para que se vocês estiverem gostando desse vídeo, clica aqui no like, porque quanto mais vocês curtirem esse vídeo, mais ele vai ser entregue para mais pessoas e mais pessoas vão poder se aproveitar de aprender isso que a gente está falando aqui. E aí é super possível mudar a forma como a gente se vê. Basta apenas a observação. Como que a gente faz isso? É parando e observando
como a gente reage mediante as situações que chegam na nossa vida. Como que eu reajo perante uma pessoa que, teoricamente, está superior, no sentido de, uma pessoa tem o meu chefe, ele está lá superior a mim no cargo, né, que ele tem. Como que eu reajo perante ele? Eu me sinto inferior como pessoa ou eu me sinto de igual para igual e só entendo que ele só está acima de mim puramente por um cargo? Quando a gente começa a observar as coisas que estão ao redor, a gente começa a ter uma percepção da nossa consciência de ser, a consciência de quem nós somos. Não em essência, porque em essência todos nós somos o melhor, somos perfeitos. Mas qual a consciência que nós temos sobre esse ser que está aqui? Sobre o nosso ego? Né? Sobre a junção do nosso eu superior com o nosso corpo. Qual é, né, a opinião formada que nós temos com relação a esse ser que está aqui? E aí, vamos lá para uma dica para vocês. Uma dica, assim, que eu acho que vai resolver muito se vocês realmente fizerem, tá? Porque isso vai alterar a forma como você se enxerga, e aí vai fazer com que o mundo à sua volta mude também a forma como enxerga você. E aí você vai conseguir perceber as coisas evoluindo e melhorando na sua vida. Porque, olha, tudo o que a gente está fazendo e falando aqui nesse canal é tudo com um objetivo apenas: evoluir para ter uma vida melhor, para poder construir, para poder adquirir conhecimento para a evolução, sem precisar de sofrer, sem precisar de viver na miséria, sem precisar de ficar com medo, sem precisar de sentir um monte de coisas ruins. Basicamente, é isso que a gente está falando aqui. Como que a gente pode ter uma vida plena e de abundância em todos os sentidos? Se eu quero ser rica, eu vou ser rica. Se eu quero ter uma família boa, eu vou ter uma família boa. Se eu quero ter liberdade, eu vou ter liberdade. Se eu quero ter um trabalho que faz meu coração bater forte, eu quero ter um trabalho que me faz meu coração bater forte. Se eu quero ter família, eu quero ter uma família abundante e plena. É sobre isso. Então, vai esse exercício aí para vocês. Anotem e façam. E depois volte aqui, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês tiraram de proveito desse exercício que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão escrever num papel, numa hora que vocês estiverem tranquilinho, que não tiver ninguém por perto, vocês vão escrever num papel. Vocês vão começar assim, ó, eu sou. E aí, vocês não vão escrever sobre a consciência de ser que vocês têm hoje. Então, por exemplo, eu sou pobre, eu sou triste. Não. Larga a mão, deixa isso embora. Vocês vão escrever sobre a consciência de ser que vocês querem se tornar. Então, como é que vai ser? Vocês vão escrever. Sempre começa assim, eu sou. Então, por exemplo, você quer, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou abundante, eu sou empresária, eu sou mãe. Tudo aquilo que vocês quiserem para a vida de vocês, vocês vão escrever num papel e colocar eu sou no começo, e aí depois vocês escrevem qual a consciência de ser que vocês querem adquirir. Beleza? Depois que vocês... Tudo, gente. Aí pode ser um monte de coisa, tá? Um monte. Depois que vocês escreveram tudo que vocês querem se tornar como consciência de ser, vocês vão pegar esse papel e todos os dias, antes de dormir, vocês vão ler. Pega esse papel e lê. Lê tudo que vocês escreveram. Dobra o papel, coloca ali do lado, deita na cama e pega no sono. Beleza? Tem que ser na hora de dormir, gente. É o melhor horário que tem, tá? No outro dia, acordou de manhã, vocês vão fazer a mesma coisa. Acorda, pega o papel e leiam. Por que também de manhã? Porque de manhã o nosso subconsciente está limpinho e aberto a receber as coisas que a gente quer colocar. Então, à noite, vocês vão ler,
vocês já vão trazer a energia que vocês querem para finalizar o dia de vocês. De manhã, vocês já vão pegar essa energia do ponto que parou e já vão colocar mais instruções sobre aquilo que vocês querem se tornar na vida. E aí vocês vão ler esse papel e depois que leu, ok, fecha o papel e vai viver e vai para o dia de vocês. Tentem o máximo possível no dia de vocês, não ter pensamentos negativos. Tentem não entrar em briga, em discussão, assistir jornal, assistir novela, assistir Big Brother, assistir a tranqueira toda, que faz com que a mente da gente só se encaminhe por um lado ruim. Façam isso durante 21 dias e volta aqui para me contar qual foi o resultado dessa fantástica ferramenta que vocês estão adquirindo aqui hoje. Beleza? Vamos fazer então um resumo sobre o que a gente falou aqui. Nós falamos sobre a consciência de ser e por que ela é importante. Então, o que é a nossa consciência de ser? É a forma como nós nos vemos. E essa forma como nós nos vemos é a forma como nós interagimos com o mundo e faz com que o mundo se interaja também com nós. Se a gente tem uma consciência de ser positiva sobre quem nós somos, tudo ao nosso redor começa a ser positivo. Então, como saber se eu estou tendo a consciência de ser negativa sobre mim? É só olhar para a tua vida. Se você está tendo uma vida de coisas só boas, muito provavelmente a sua consciência de ser está, supimpa. Mas se não, muito provavelmente você precisa mudar a sua consciência de ser. E por que é importante? Porque é mudando a nossa consciência de ser que a gente muda tudo à nossa volta. A gente muda a nossa vida. Não existe outra forma de mudar a nossa vida a não ser mudando a nossa consciência de ser. Gente, essa técnica que eu estou passando aqui para vocês nada mais é do que uma quebra de crenças. Ela é uma substituição de crenças. Ela serve apenas para isso, para substituir aquela crença ruim por uma crença positiva. Entende? Só que a gente vai usar a forma como que a gente vê a gente mesmo. Porque quando nos vemos de forma ruim, a nossa crença sobre a gente é muito ruim. E aí todo o restante que tem na nossa vida tende a ser muito ruim. Então, é por isso que a gente tem que prestar atenção. Como que a gente observa? Exatamente, olhando ao nosso redor, olhando as situações que estão na nossa vida. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu hoje. Eu estava vendo um vídeo de uma menina, e aí eu olhei e falei assim, gente, essa menina, pelo amor de Deus, não está fazendo nada da vida, parou com tudo. Olha a minha consciência. Se eu estou olhando para ela e vendo isso, é porque muito provavelmente eu estou não gostando dela estar tendo tempo livre. Se eu estou criticando o fato dela estar tendo tempo livre, qual o sinal que eu estou mandando para o universo? Universo, não me dê tempo livre, tá? Porque eu odeio tempo livre. Qual a minha consciência de ser com relação a isso? Eu acho que eu não sou merecedora de ter tempo para fazer o que eu quiser com o meu tempo. De descansar, de passear, de ficar de perna pro ar. Então, são nessas pequenas nuances que a gente começa a perceber qual é a nossa consciência de ser. E aí, quando a gente percebe isso, opa, hora de mudar, hora de virar a chave, hora de fazer uma substituição de crença. A hora de mudar a nossa consciência de ser. E, gente, a gente vai fazer isso a vida inteira. Nós vamos fazer isso a vida inteira. Não é porque eu sou terapeuta que eu não vou trabalhar nisso. Todos nós vamos trabalhar nisso a vida inteira. Por quê? Porque a gente é como uma cebola. A gente tira uma casquinha e aí tem outra casquinha, e outra casquinha, e outra casquinha, e outra casquinha. Então, nós sempre vamos estar trabalhando nisso. Sempre. Qual é a vantagem? É que a gente vai ver melhoras na nossa vida. Cada vez que a gente tira uma casquinha, a gente vai ver na nossa vida mudar, nossa vida melhorar. E eu desejo isso para vocês. Por isso que eu estou deixando essa técnica aqui para vocês. Então, apliquem essa técnica e me conte o que vocês acharam sobre isso, beleza?
Curte, comenta e compartilha aqui comigo se vocês gostaram desse vídeo. Compartilha comigo também coisas que vocês gostariam que eu trouxesse para poder falar aqui no canal, novos vídeos, temas de novos vídeos que vocês gostariam de ouvir aqui, para que eu traga para vocês, beleza? É isso, meus amores, espero de coração, eu desejo de coração que o eu de vocês possa ter uma consciência de ser muito elevada sobre quem você realmente é. Um super beijo e até a próxima!